Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo? Vamos lá. Gente, então, esse assunto da terceira geração modernista, né? Sobretudo agora nós vendo a parte da poesia, para não ficar em vídeos longos, maçantes, exaustivos até, eu fragmentei em 3 sessões. Vou continuar aqui, falar sobre o poema Processo a partir de então, para nós fecharmos com chave de ouro essa sequência aí para vocês entenderem. Quando eu digo fechar com chave de ouro, as argumentações, as explicações, né? Mas o trabalho não para por aí não, tá? Vamos dar sequência aí, no final do vídeo eu falo exatamente o que eu quero em relação ao conteúdo e o que é para vocês fazerem. Poema Processo. Nós já vimos o final da última videoaula, mas eu me senti na obrigação de retomar para não perder o foco. O poema Processo nasce de condições históricas e sociais dominantes no Brasil e no mundo da época, que criaram no país uma linguagem revolucionária racional, próprias das aspirações de renovação que ocorriam, as quais exigiam a necessidade de uma abertura nos diversos caminhos da comunicação brasileira. Imaginem vocês, a época da ditadura militar, blindagem, tudo era fiscalizado, era vigiado. E se não tivesse o viés ou a confirmação por parte do governo de que poderia ser publicado, então, ou era rasgado, colocava-se fogo, muitos eram presos, punidos, torturados, e muitos jornalistas e até poetas pagaram com a própria vida num período nefasto de nossa história, de nossa sociedade, de nossa literatura também, tá? Então essa abertura dos caminhos da comunicação brasileira passa pelo crivo do processo da redemocratização. Então esses caras tiveram um peso muito grande, né, em afrontar o governo, em chamar a atenção para si e nos devolver lá em 1985 a democracia, né, o voto direto, enfim. Então eles usavam como armas as palavras, pensem nisso. As características do poema Processo. Marca para os novos poetas um novo tipo de trabalho, de intersemiótico, né, que ou ficava fora da literatura ou a dimensionava para além dos limites em que ela se estava se colocando. Então pensa numa literatura engajada, que não tinha só a função de entreter os leitores, mas sim de fazer com que a reflexão saltasse os versos e que encorajasse as pessoas de tomarem seus lugares, nas praças, por exemplo, nas ruas, de lutarem pela liberdade, enfim, era mais ou menos assim que se seguia nesse período. Afirmar que a poesia existente nos livros rasgados não podia servir de modelo, pois estava superada, e ainda mais porque a poesia é invenção e não cópia. Questionar o verso como único elemento de força criadora poética diante da realidade técnica, informacional, científica e cultural da época, e assumir uma ação significante que se apresentasse política no contexto daqueles duros anos. Então vocês estão vendo que eu estou falando, e tudo gira em torno dos duros anos, ou anos de chumbo, eu estou falando da ditadura militar. A gente está falando, gente, de anos 60, anos 70 e início dos anos 80, tá? Então esses caras, muitos deles pagaram com a própria liberdade, outros foram exilados, e alguns com a própria vida para ajudar a redemocratizar esse país, viu? Então a poesia deles era um instrumento libertário, era um instrumento idealizador para que se pudesse fazer a diferença na consciência das pessoas que liam suas obras. Olha só, Psil, em Augusto de Campos. Então, além de ter todo um artefato, toda uma lógica, tinha um impacto visual também, que era, dessa forma, chamava-se mais a atenção. Psil, precisa mais de dinheiro? Amanhã, tudo mais barato. Saber viver, saber ser preso, saber ser solto. Então, olha as alusões, as referências feitas à ditadura militar. Precisa saber viver, saber ser preso, saber ser solto. Olha, Psil, tá vendo? Então,
Quando fala a palavra manhã, quando fala paz, era tudo uma mescla gigantada, avolumada, em formato de poesia, que perdia sua essência dos versos, mas ganhava em projeção, impacto visual e engajamento. Esse era o principal objetivo delas. Anos 70, poesia marginal. Seja marginal, seja herói. Poesia marginal, muita gente entende que marginal é o termo, é bandido, é vagabundo, é criminoso. Mas marginal significa estar à margem de. Por exemplo, quem trafega pelas vias de acesso a São Paulo, Marginal Tietê ou Marginal Pinheiros, são as estradas ou as vias de acesso que beiram, que estão à margem dos rios Pinheiros ou do rio Tietê. Tá? Então, marginal muitas vezes quer dizer estar à margem, mas sem necessariamente ter essa conotação de bandido, de criminoso, etc. Vamos ver o que ela diz? Tanta verdade fala aqui, seja marginal, seja herói. Veio uns homens de saia preta, deixou cheio de caixinha e pó branco, que eles disseram que chamava açúcar. Aí eles falaram e nós fechamos a cara. Depois eles repetiram e nós fechamos o corpo. Aí eles insistiram e nós comemos eles. Aqui, Chacal, além de poeta, era um chargista, né? Um ícone, um nome fortíssimo dessa geração, dessa poesia marginal, mas outros nomes virão. Observem aqui o que estava escrito e também a ilustração aqui. Junta tudo. O que vocês imaginam que seja isso aí? Né? Estar à margem. Eles não compactuavam com o regime, com o processo da época e ficavam à margem, criticando, fundamentando, estimulando que outras pessoas saíssem do casulo e lutassem, de que maneira fosse. Esses caras também foram perseguidos, torturados, presos e alguns até mortos. O operário não tem nada com a minha dor, bebemos a mesma cachaça por uma questão de gosto. Ri do meu cabelo, minha cara estúpida de vagabundo, dopado de manhã no meio do trânsito, torrando dinheiro miúdo a tomar cachaça, pelo que aconteceu, pelo que não aconteceu, por uma agulha gelada furando o peito. Então aqui nós temos essa poesia de Charles, que era um dos nomes da poesia marginal também, tá? Que num momento de lucidez plena deu um basta em tudo que era dito a ele e falou de seus hábitos. Não por conveniência, mas porque ele gostava, assim. Ainda bateu no peito falando indiretamente que ninguém tinha nada com aquilo, tá? Epopeia, casaco. O poeta mostra o pinto para a namorada e proclama: eis o reino animal. Pílulas fascinadas fazem jejum. Olha que interessante. Aqui nós temos a ilustração que vai remeter ao texto, mas que ao mesmo tempo faz uma alusão a um sistema podre, corrompido, e que as pessoas pecavam muito por não terem a sua liberdade de expressão. Era uma atrocidade, né? Você ter as suas características, a sua democracia toda decapitada pela mentalidade atrasada que imperava num regime de tirania, de truculência, de não aceitação, né? Enfim. Mas era a tônica, né? Era o que a história apresentava, e esses soldados aqui, do bem, conspiraram contra os anos de chumbo e deixaram sua marca registrada, seu legado, através dessa rebeldia do bem, vamos colocar assim, tá? E trilharam os caminhos para a nossa futura liberdade. Diários de Bagos. Quando você se abaixa para pegar um disco com seu vestido curtinho, delicioso, aparece a calcinha no rego moreno da bunda. Curto muito, meu olhar derrete de prazer, não há como enganar a evidência. Desculpe o volume do lado esquerdo da calça sem cueca, com tesão não se trinca. Antes todos entendessem e se dedicassem de corpo e cama.
Olha só. Meu pau, esquecidamente duro, cai no amolecimento. É impactante, né? Não tem robô nenhum, não tem censura, não tem tarjas. Então esses poetas, o que vinham na boca, eles soltavam. Num primeiro momento, quem lê isso aqui vai achar, nossa, mas que coisa sacana, explícita, pornográfica, eu não vou ter condições de ler uma coisa dessa. Isso era a arte da época, mas nas entrelinhas aqui tem um dizer poético que focava, que mirava justamente numa compreensão muito mais ampla do que se queria dizer. Imagine isso aqui aos olhos dos biônicos, dos militares. Muitos desses poetas foram mortos, foram torturados, foram presos por anos, e os que não morreram, foram torturados, tiveram que se esconder ou se exilar, porque isso aqui era uma afronta aos costumes, à ética, aquela imagem da família tradicional perfeita, tanto pregada pelos militares. Isso aqui foi uma cusparada na cara deles. Isso aqui foi uma forma que eles encontraram de justificar a carnificina, né? A truculência, toda a violência usada. Mas a poesia marginal, ela tinha como característica principal justamente a renúncia do sistema de governo, da forma imposta às pessoas por um mundo trivial, né, rezado pela cartilha dos militares, né, até um mundo idealizado que podia ser tangível, tocado por todos eles. Nem que para isso eles tivessem que falar nesses tons extremamente explícitos, indecorosos, sem tarja, sem censura nenhuma. Essa é a explicação para obras tão apedrejadas, tão criticadas, mas analisando pelo outro viés, tem um valor absurdamente grande no processo de redemocratização e de conscientização das pessoas. Tá bom? Pessoal, então é isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu quero pedir como atividade, dessa vez, seguindo o que nós lemos, o que nós aprendemos, que nós vimos aqui através das argumentações sobre a terceira geração, né, modernista, principalmente no campo da poesia, depois o concretismo, neoconcretismo, depois do poema Processo, depois da poesia marginal. Eu quero que vocês peguem essas duas últimas vertentes, aqui ó, poema Processo e a poesia marginal, e façam uma depuração, façam uma análise maior, uma pesquisa completa sobre o funcionamento dessas duas estéticas, os principais nomes envolvidos, como elas surgiram, quais as principais cidades que se manifestaram, né, nessa vertente, como é que eles impunham o seu trabalho, como é que foi a perseguição, quais as consequências desse tipo de trabalho. Enfim, é um trabalho investigativo que vocês vão fazer para ser colocado à apreciação. Vocês farão tudo manuscrito. Ao final, vão fotografar, vão postar lá na plataforma para que eu verifique e avalie. Dessa vez eu vou colocar uma quantidade de pontos específica para vocês terem uma noção maior da necessidade de fazer essas atividades, não só para compreensão, mas também pela distribuição de pontos. Tá? Isso aqui é um divisor de águas de nossa literatura. Onde a literatura histórica acompanhou é o ponto final. Claro que depois disso a gente vive outros momentos que eu vou falar da literatura contemporânea, o que se vive hoje no Brasil. Mas de momento eu quero que vocês se atenham aos fatos, façam o que eu estou falando, né? Essa pesquisa sobre a poesia Processo e a poesia marginal, contem essa história, fatos curiosos, interessantes, e como esses poetas sofreram, como eles ajudaram com seus escritos
no seu trabalho, sua obra, a redemocratizar o país e a conscientizar muitas pessoas que estavam inertes. Portanto, muito antes de se estranharem ou achar absurdo textos como esse aqui, que fala de pornografia de maneira explícita, analisem nas entrelinhas, analisem de maneira fria, né, com um olhar crítico, o que de fato eles quiseram dizer, tá bom? O ficar em casa já se tornou um clichê, um chavão, não precisa estar falando, mas esse ficar em casa não significa ficar o dia todo só na internet, só gastando tempo de maneira fútil. Estudem, leiam, participem, critiquem, produzam conhecimento para o futuro de vocês, tá bom? Valeu pela atenção, estamos juntos. Na próxima semana tem mais. Valeu, turma. Tchau!